Pessoal, boa tarde a todos. Esse vídeo aqui está sendo gravado como uma aula de reposição, sexta-feira, né? Hoje, sexta, 29/10. A gente não teve aula na terça, porque eu fiquei corrigindo prova, e eu estou repondo essa aula hoje. Então, a gente vai aproveitar esse tempo aqui para falar desses teoremas que eu não falei no nosso último vídeo, né? Nosso último vídeo eu fui direto, o último vídeo que eu digo da aula 17, que já está lá no YouTube, eu fui direto para os exemplos e eu pulei esses teoremas aqui. Então, seria legal a gente dar uma olhada nesse teorema 1, nos corolários, depois, se possível, no teorema 2 também, certo? Então, vamos começar aqui. Teorema 1. Tudo tem a ver com essa matéria de integral de rima que a gente está vendo, quer dizer, a gente está em pleno a gente está em pleno assunto de integral de rima, vamos colocar aqui, né? Integral de rima. Certo? Então, isso aqui é CAP 10, seção 2. CAP 10, seção 2, Elon. Né? Livro do Elon. Então, só para que fique bem claro. E aí a gente vai começar a dar uma olhada agora nos teoremas. Então, vamos começar aqui, teorema 1. Então, o que diz aqui o teorema 1? Tem a ver com partição, né, pelo visto. Ainda nem tem a ver com as integrais. Já foram introduzidas até a integral inferior e superior, mas ainda não veio aquela definição final conclusiva de integral, como no cálculo 1 e na física 1. Então, antes ainda temos que ver alguns teoremas, mas a gente vai chegar lá, nessa definição. Teorema 1, quando se refina uma partição, vocês lembram o que é refinar partição, né? Quer dizer, o que é refinar uma partição? É você criar uma outra partição que contém todos os pontos da primeira e mais alguma coisa. Quando você faz isso, você refinou a partição. Lembra que era assim, né? Uma partição que refina P quando P está contido em Q. Era essa que era a ideia que a gente viu, está até salvo lá no vídeo. No vídeo da aula 17, só a parte sobre partições. Quando se refina uma partição, quer dizer, quando se cria uma outra partição que tem mais pontos do que a primeira, tem todos os pontos da primeira mais alguma coisa, a soma inferior não diminui e a soma superior não aumenta. Ou seja, Q refina P, né? Então vamos colocar assim o nosso enunciado aqui. Sejam P e Q duas partições, tais que sejam P e Q duas partições, tais que P e Q duas partições tais que o P está contido em Q, ou seja, entre parênteses, Q refina P. Então, vou substituir esse símbolo aqui por então, vão acontecer essas duas coisas. A soma inferior não vai diminuir, então a soma inferior com a partição que refina P é maior ou igual, nunca menor. E a soma superior é menor ou igual, quer dizer, a soma superior não aumenta. Então, vírgula, então, dois pontos. Vou colocar em destaque aqui em amarelo, soma inferior da função f com respeito à partição P é menor ou igual que a soma inferior da função f, partição Q, inacreditável. E soma superior da função f, partição P, fica maior ou igual. Né? Aí aqui é maior ou igual. Que ele colocou primeiro o Q. Né? Eu coloquei primeiro o P. Então aqui tem que ser maior ou igual. Maior ou igual, que soma superior, tudo faz, dá na mesma. Né? Ponto final. Então, no desenho, isso é bem intuitivo. Né? Se a gente for naquela figura que tem aqui nesse capítulo, essa figura aqui que representa uma soma inferior e uma soma superior, a gente percebe que se a gente imaginar que essa partição que já está desenhada aqui é a P
e a gente vai fazer aqui uma partição Q que refina P, ou seja, vamos simplesmente acrescentar mais pontos aqui. Na hora que eu acrescentei um mero pontinho aqui, eu já quebro esse retângulo aqui em dois, esse retângulo aqui da direita já vai subir um pouco mais. E, portanto, já a soma total dos retângulos já vai dar maior. Né? Então, vai acontecer isso aqui. A soma inferior para a nova partição Q com um ponto a mais já fica maior do que a outra. Né? E a soma superior? Por exemplo, eu jogo um pontinho a mais aqui. Já quebrou esse retângulo aqui em dois. Então, o que vai acontecer? Essa parte da esquerda vai ficar menor, ele vai descer para cá. Ó. Bom, se o ponto estiver aqui no meio, né, o retângulo da esquerda vai ser assim. E o retângulo da direita continua com a mesma altura, mas vai surgir toda uma área em branco aqui, a menos do que essa soma superior que está aqui. Então vai acontecer isso, a soma superior com a nova partição Q, que tem um pontinho aqui a mais, já ficou menor do que a soma superior em relação a P, que é essa que está na figura aqui. Só para você tentar, digamos assim, ter alguma noção visual aí do que está acontecendo. Né? Então, beleza. Esse é o enunciado do teorema. Agora vamos para a demonstração. Vamos ver como é que ele trabalha aqui essa demonstração. Quer dizer, eu tenho que provar essas duas desigualdades, dado que Q refina P. Suponhamos inicialmente que a partição Q seja a partição P com um acréscimo de um único ponto. E vamos imaginar que esse ponto está lá entre um TJ menos 1 e um TJ. É exatamente o que eu tinha acabado de falar para vocês imaginarem aqui. Como se eu colocasse aqui no meio, seria o TJ menos 1 e o TJ. Você coloca um pontozinho R aqui. Eu só não tinha falado R, né? Você coloca um ponto R aqui, pum, já vai aparecer um retângulo a mais. Na figura fica fácil de ver, mas como é que vai ser feito na demonstração lá? Não tem figura. Vamos ver como é que ele vai ajeitar isso lá. E aqui eu imaginei o pontinho R aqui, entre o T1 e o T2. Aqui o T1 e o T2 seria o TJ menos 1 TJ ali da demonstração que ele está falando. Então, essa frase aí, tranquilo, acho que dá para a gente transcrever aqui mais ou menos do mesmo jeito. Né? Demonstração. Supor a partição Q, refinando P da seguinte forma. Ela é P união com um ponto R, sendo que esse ponto R está entre um TJ menos 1 e um TJ. Ponto final. M' e M2' são, respectivamente, os ínfimos de F nos novos intervalos que surgiram, né? Inicialmente, você tem apenas esse intervalo aqui, T3, T4. Você colocou um R aqui, aparece um intervalo T3R, RT4. Então, vai ter um mínimo da função aqui. Aqui, só com T3, T4, o mínimo da função está aqui. Todo esse intervalo aqui, você subiu uma reta aqui, ó, todo esse trecho aqui, o mínimo dela está aqui. Por isso mesmo que o retângulo parou aqui, porque é uma soma inferior. Ela pega o mínimo da função como altura do retângulo. Aqui na soma superior, ela pega o máximo da função. Então, nesse trecho T3, T4, o mínimo está aqui, mas o máximo está aqui nesse topo. Então, aqui formou a altura do retângulo para fazer a soma superior. Né? A partir do momento que você inseriu um R aqui, aí você tem o T3 até R, ele continua com o mínimo aqui no mesmo lugar. O R até T4, ele tem o mínimo, dependendo de onde tiver aqui o R, ó, eu estou vendo que o mínimo vai estar para cá mesmo. Tá? Né? Já aqui, se eu imaginar o R colocado aqui, para dar um efeito melhor, nesse caso aqui da soma superior, imagine o R aqui. Ó. Aí, onde é que está de todo esse intervalo T1, T2, o máximo está aqui. Mas se eu colocar o máximo da função, mas se eu colocar um novo ponto da partição R aqui, aí olhando só por T1R, o máximo está aqui. Pum. Formou um retângulo aqui assim. Agora, olhando para o RT2, aí o máximo continua aqui, nesse mesmo local que está. Tá? Então, seria aí o M', M2'. M', perdão. Deixa eu ver aqui, se eu colocar o R aqui, é verdade. Aqui seria o M' e aqui seria o M2'. Né? Bom, então beleza. Então aqui ponto final. Aí conforme ele diz ali, sejam M', M2', os ínfimos de F
nos intervalos TJ-1R, RTJ. Então, vamos escrever isso aqui da seguinte forma. Sejam M' igual ao ínfimo da função f de x para x no intervalo que vai de TJ-1 até R, x pertencente a TJ-1 até R, e M duas linhas igual a ínfimo da função f de x para x pertencente ao intervalo que vai de R até TJ. Opa, faltou fechar aqui, ponto final. Então tá lá, M', M duas linhas, os ínfimos de F nesses dois intervalos. Evidentemente, MJ, veja que MJ é o ínfimo da F em todo o intervalão original. Né? Vamos voltar lá na definição dos MIs. Vamos voltar aqui rapidinho, só para não dar problema. Aqui, ó. Um eminho I é o ínfimo da função no TI-1 até TI. Então, nesse intervalão aqui que ele está falando aqui na demonstração, que seria o intervalão, sem contar o R, de TJ-1 até TJ, o ínfimo ali é MJ. Esse MJ vai ser menor ou igual do que o M'. Por que ele coloca até esse evidentemente aqui, né? E o MJ também vai ser menor ou igual que o M duas linhas. Pelo seguinte, o MJ, ele é o mínimo que está sendo buscado, vamos colocar assim, ou calculado, ou encontrado, num conjunto maior. Então, você já vai ter todos os elementos ali que geraram o M', porque o M' é um ínfimo que está sendo verificado num conjunto que é apenas uma parte do conjuntão maior. Então, você já vai ter todos esses valores aqui para dar o MJ, pode ser que ele seja igual ao M', e você ainda vai ter mais valores, que não vão influenciar se forem maiores, mas se forem menores, vão fazer o MJ ficar menor do que o M'. Então, realmente, como você está pegando o MJ num conjunto que inclui todo o conjunto onde você pegou o M' mais um pouco, ou mais um muito, tanto faz, mais gente, o MJ vai ser menor ou igual que o M', MJ vai ser menor ou igual que o M duas linhas, tá? E ele ainda faz uma malandragem aqui, ainda reescreve o comprimento do intervalo total de TJ, intervalo total é de TJ-1 até TJ. O comprimento dele é TJ menos TJ-1. Pode ser reescrito dessa forma, inserindo o R, aparecendo aqui o comprimento dos outros dois, né? Então, olha só que interessante que vai ficar isso aqui. Agora note que o MJ, ele é menor ou igual que o M'. E o mesmo MJ é também menor ou igual que o M duas linhas. Isso aqui é fato. Tá? Perfeito, até aqui estou concordando com tudo. E isso aqui, vírgula, além disso, e além disso, o TJ menos TJ menos 1, TJ menos TJ menos 1, que é o comprimento do intervalão total de TJ menos 1 até TJ, o intervalão original, né? Seria, por exemplo, o comprimento aqui de um T1 até T2, ou de um T3 até T4. A hora que você colocou o R aqui, aparece dois intervalinhos, que se você somar o comprimento, dá o comprimento do maior. Então, ele está tentando arranjar aqui uma relação. E ele arranjou essa relação, TJ menos TJ menos 1 igual TJ menos R igual TJ menos R mais R, cortou aqui, menos TJ menos 1. TJ menos 1. Ponto final. Agora, aí ele vai avaliar, veja, dá até para a gente entender porque que ele está fazendo isso, porque ele quer chegar numa desigualdade entre o Sinho FP e o Sinho FQ. Então, evidentemente, ele quer chegar que o P é menor que o Q.
Então, isso aqui seria o equivalente a você mostrar que a Q menos P vai dar positivo. Q menos P vai dar positivo, significa que Q é maior que P e, portanto, P é menor que Q. Ele percebe o seguinte, olha, se eu fizer a SFQ menos... Lembra que a Q é apenas a P com a união de um ponto. Né? Então, se eu fizer daí, se a gente for fazer a conta, Szinho F Q menos Szinho F P, isso aqui ficaria igual a quanto? Bom, aí você tem todos os termos, né? Vamos dar uma olhada aqui no como é que ficaria o S, porque aqui a gente teria que, para não dar confusão, teria que ver a fórmula aqui do, aqui ó, uma soma inferior, ela vai pegando todos os mínimos em todos os intervalos e somando, multiplicando pelo comprimento do intervalo e somando tudo. A soma superior é a mesma coisa, só que em vez de pegar o mínimo, pega o máximo. Né? Então, o que acontece aqui? O que acontece aqui é o seguinte, você está fazendo uma soma inferior menos outra que é inferior também. Então, para todos os pontos que tiverem iguais, um termo vai cancelar o outro. Quais são os únicos que não vão cancelar? Os que têm a mais aqui. Quais que tem a mais aqui? O intervalo TJ menos R, que não tem na P, porque a P não tem o Rzinho, a P passa batido nisso aqui, então a Q vai manter o TJ menos R, vai manter o R menos TJ, tá certo? Agora, vai manter esse aqui também, por quê? Com sinal de menos, porque todos os outros termos que tinham aqui com sinal de menos, eles foram cancelados com seus termos análogos que tinham aqui. Qual é o único termo que tem aqui, que não tem aqui? São esses dois, que estão no lugar do termo que tinha TJ menos TJ menos 1, que, portanto, não cancelou com esse aqui. Então, ele sobreviveu, tá certinho essa conta aqui. Sobra esses dois termos da SFQ e sobra apenas esse termo da SFP, tá certinho. Bom, então isso aqui fica M duas linhas, R menos TJ menos 1. Não, peraí, ele falou que o M duas linhas... o M duas linhas é o ínfimo aqui, ó. M duas linhas é do M duas linhas vezes TJ menos R, M duas linhas vezes TJ menos R, tá certo? TJ menos R, mais M' vezes, aí o M' é o do, então é RTJ menos 1, RTJ menos 1, isso, R menos TJ menos 1. Esses dois termos sobreviveram aqui. Os outros todos os termos que tinham aqui cancelaram com esses, mas nesse aqui teve um que não cancelou, que foi justamente esse termo aqui, menos MJ, TJ menos TJ menos 1, TJ menos TJ menos 1. Bom, aí é claro, ele percebe o seguinte, né? Dá para você, vamos pensar aqui, o que dá para você fazer um mais ou menos R aqui, de modos que menos R mais R, de modos que esse parênteses aqui se divide em dois iguais a esse. Então agora ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai manter esses dois termos aqui, M duas linhas, TJ menos R, mais M', R menos TJ menos 1, R menos TJ menos 1. Aí aqui, quando chega nesse, ele faz assim, ó, menos MJ, abre parênteses, TJ, menos R mais R. Menos R mais R. Menos TJ menos 1 que já estava. Menos TJ menos 1. Aí, é claro, dá para esse MJ aqui distribuir. Então, vai ficar como? Mantém esse primeiro termo. É um pouquinho chato, mas vale a pena para clarear as ideias, né? Mantém esse próximo termo, R menos TJ menos 1, e multiplica aqui, vai ficar menos MJ vezes TJ menos R, que é igual a esse aqui, menos MJ
vezes R menos TJ menos 1. Aí dá para pôr em evidência esse com esse aqui, esse com esse aqui. Né? Então vai ficar igual, aí fica esse com esse, vai ficar, abre parênteses, M duas linhas, menos MJ, vezes TJ menos R. Mais M', abre parênteses, M', menos MJ. Só que agora é esse MJ aqui, do TJ, R menos TJ menos 1. R menos TJ menos 1. Menos MJ. R menos TJ menos 1. Bom, tá legal. E aí, o que eu ganho com isso? Presta atenção que você ganha com isso. Ó. Vamos chamar a atenção aqui para um fato. Ficaram dois termos. Esse termo mais esse termo. O que eu posso dizer desse parênteses M duas linhas menos MJ? M duas linhas é maior ou igual que o MJ. Então, com certeza, esse aqui é maior ou igual que zero. Ok? TJ menos R. O TJ está para frente do R. Então, TJ é maior do que R. Então, esse aqui é maior do que zero. Esse parênteses aqui, M' menos MJ. O MJ é maior ou igual que o M'. Então, esse aqui é... não, desculpa. Acho que eu falei errado aqui. O MJ é menor ou igual que o M'. O M' é maior ou igual que o MJ. Se o M' é maior ou igual que o MJ, esse aqui é maior ou igual que zero. E o R e o TJ menos 1? O R é maior que o TJ menos 1. Então, R menos TJ menos 1 é maior do que zero. Ok, então, veja bem, se você tem aqui um produto de uma coisa maior igual que zero por uma coisa maior do que zero, então todo esse termo aqui é maior igual que zero, mais todo um termo aqui que está maior igual que zero. Resultado, conclusão. O SFQ menos SFP, soma inferior da F, com respeito, em relação à partição Q, menos soma inferior da F, com respeito à partição P, deu maior ou igual que zero. O que é equivalente a afirmar o quê? Passando esse para o lado de lá, SFP é menor ou igual que SFQ. SFQ. Ponto final. Tá lá. Ok, é isso aí. Bom, vamos ver ali na demonstração o que ele comenta depois disso, né? Porque parece que a gente fechou aqui o raciocínio para a soma inferior. O que eu posso deixar aqui como exercício para vocês depois de pedir na prova? Fazer esse mesmo raciocínio para a soma superior. Para obter o resultado geral, onde Q resulta de P pelo acréscimo de K pontos, usa-se K vezes o que acabamos de provar. Não precisa fazer, é só falar essa frase aqui. Que aqui é uma partição Q que tem apenas um ponto a mais. Mas a mesma coisa vai continuar acontecendo, de ser maior ou igual que zero, quando você, em vez de acrescentar 1, acrescentar 2, 3, 4, 5, K pontos, quanto você quiser. Analogamente, esse aqui eu pediria na prova. Se P está contido em Q, então a soma superior de Q é menor ou igual que a soma superior de P. Tá? Esse deixa para vocês fazerem aí como exercício. Bom, esse teorema, ele apresenta aqui três corolários, né? Ou 4, deixa eu ver aqui. Não, 3. 3 corolários. Vamos fazer eles aqui nesse vídeo mesmo, para ganhar tempo, né? Então, corolário 1. Para quaisquer partições P e Q do intervalo AB,
e qualquer função limitada f de AB em R, limitada, tem-se soma inferior, independente da partição P e Q, soma inferior em relação a P é menor ou igual que a soma superior. Quer dizer, olha só que interessante. Esse teorema está te dizendo que se eu tenho uma partição refinando a outra, a soma inferior da outra é maior ou igual que a soma inferior de uma. E a soma superior da outra é menor ou igual do que a soma superior de uma. Então, a que refina, a partição que refina, ela aumenta a soma inferior e diminui a soma superior. É isso que o teorema está dizendo. No corolário, ele está dizendo a soma inferior é sempre menor ou igual que a superior, independente das partições. Aqui não está dizendo que Q refina P, está só dizendo duas partições quaisquer. Então vamos ver isso aí. Corolário 1. Vamos colocar aqui, né? Corolário 1. Então ele vai dizer aqui o seguinte. P e Q, duas partições do intervalo AB. P, Q, duas partições de AB. Quaisquer, não tem relação de uma refinar a outra, não. De AB. Aí, F de AB em R, limitada. Se F de AB em R é uma função limitada, F de AB em R é limitada, então, aí vem a paulada aqui. O principal do resultado é soma inferior é sempre menor ou igual que soma superior. Então, se você trocar aqui o P por Q nas duas, continua valendo. Certo? A soma inferior é sempre menor ou igual que a soma superior. Soma inferior de F, P, menor ou igual que soma superior de F, Q. Ponto final. Agora, demonstração, você vai ver que ele faz ali meio que uma linha, né? Uma ou duas linhas. É um raciocínio bem inteligente aqui, ó. Olha o que ele diz. Com efeito, a partição P união Q refina simultaneamente as duas. Claro, porque refinar é englobar a outra, né? Então, a P união Q engloba a P, contém tudo da P e mais um pouco, e engloba a Q também, contém tudo da Q e mais um pouco. Então, P união Q refina simultaneamente as duas. Logo, se a gente aplicar aqui o teorema, o que o teorema dizia? Refinou, aumentou a soma inferior. Refinou, diminuiu a soma superior. Então, aplica essa ideia do teorema aqui no P união Q. P união Q refinou P, então aumentou a soma inferior. P união Q refinou Q, diminuiu a soma superior. E esse menor igual entre as duas? Esse é óbvio, porque é a mesma partição. Se é a mesma partição P união Q, é claro, e a mesma função F, mesmo P união Q, mesmo P união Q. Então, soma inferior é menor ou igual que a soma superior. Esse do meio aqui digamos assim, é o mais imediato das desigualdades, né? Então, tudo começa aqui, ó, uma soma inferior de uma função f com respeito a uma partição P união Q, ela é menor ou igual que uma soma superior de uma mesma função f em relação à mesma partição P união Q. Só que aí vem a seguinte ideia, a P união Q refina Q. Então, a soma superior com a refinada diminui. Ela é menor ou igual do que a soma superior da F com Q. Apareceu aqui, esse lado da direita. E a soma inferior, a P união Q, refina P também. Então, a soma inferior aumenta.
fica maior ou igual que a soma inferior da função f só com a p. Então, juntando as duas pontas, juntando isso aqui com isso aqui, sai o resultado, né? S, isso implica, portanto, né? Portanto, SFP menor ou igual que Szão FQ. Ponto final. Bom, corolário 2. Quer dizer, disso aqui vai surgir uma relação, agora já envolvendo as integrais, né? Integral inferior e integral superior. Então vamos com calma aqui. Corolário 2. Deixa eu ver se ainda tem alguém aqui me acompanhando. Será que o Emanuel ainda está aí? É o único aluno que está presente? Estou aqui, professor. Você está conseguindo acompanhar esse teorema 1, corolário 1, que eu falei? Não? Tô. Que bom. Que bom. Qualquer dúvida, interrompe aí e pergunta, né? Porque às vezes a pessoa fica um pouco... não quer perguntar durante a gravação, né? Um pouco constrangedor. Mas pode perguntar aí. Depois eu edito qualquer coisa. Tira a sua pergunta fora. Bom. Corolário 2. Corolário 2. Ele diz o seguinte. Cadê o 2? Está aqui. Dado uma função f de A bem R, certo? Se mzinho menor ou igual que f de x menor ou igual que mzão para todo x pertencente a B, então, esse mzinho e mzão, ele tinha antes aparecido como o ínfimo e o supremo da função no intervalo. Mas do jeito que está escrito aqui, é claro que vai funcionar para ínfimo e para supremo, mas funciona também se não for o ínfimo e o supremo, se for qualquer cota inferior, qualquer cota superior. É a impressão que eu tenho aqui, né? Dada f de A bem R, e se você tem a f de x limitada inferiormente por m, superiormente por m, mzão maiúsculo, para todo x no domínio, então, olha só que legal isso aqui. Vamos escrever esse enunciado e vamos discutir como é que daria para demonstrar aqui. Dada uma função de AB em R, dada uma função de AB em R, se ele não falou nada de inf e sup ali, é mais genérico até do que inf e sup. Se tivermos mzinho menor ou igual que f de x, que é menor ou igual que mzão, para todo x pertencente a B. Então, para todo xzinho pertencente a AB. Então, o que vai acontecer? Vou botar em amarelo para destacar. O mzinho, a cota inferior, vezes o comprimento do intervalo todo AB, vai ser menor ou igual que a integral inferior. Mzinho vezes o B menos A vai ser menor ou igual que a integral inferior. Integral inferior de A até B, f de x, dx, que por sua vez é menor ou igual do que a integral superior. Vamos só lembrar o que é integral inferior e superior. Lembre-se que a integral inferior é o supremo de todas as somas inferiores. E a integral superior é o ínfimo de todas as somas superiores. Então, o que seria o mzinho vezes b menos a? Seria ou uma reta aqui, supondo que o mzinho seja o ínfimo, ou uma reta até para baixo do ínfimo, uma reta aqui, vezes b menos a. Né? Então, quer dizer, uma reta aqui. O mzinho, se for o ínfimo, ele é essa altura aqui.
Se ele for menos que o ínfimo, ele é uma altura ainda menor. Então você imagina uma altura que no máximo vale o ínfimo aqui, seria o mzinho. E você multiplica isso por b menos a. Você tem um retângulo aqui. Ele está afirmando que esse retângulo é menor ou igual do que a integral inferior. Mas a integral inferior é o supremo das somas inferiores. Então, eu estou vendo aqui que as somas inferiores vão ser maiores ou iguais do que isso aqui, do que esse retângulo. Então, o supremo das somas inferiores também vai ser maior ou igual, tá? Intuitivo para mim, tá coerente para mim. E a integral superior, como ela vem de soma inferior, ela tem que ser menor ou igual à integral superior, que vem de somas superiores, né? Então, ficaria menor ou igual que a integral superior de A até B. De A até B. F de x dx, que ele diz aqui no teorema que é menor ou igual que um emão, que está para cima da função, vezes b menos a. Ponto final. Tá lá. Então, emão pode ser, por exemplo, esse topo aqui. Vezes b menos a vai dar esse retângulo todo aqui. Ou pode ser até maior do que esse topo. Vai dar um retângulo maior ainda. Então, esse resultado parece coerente e intuitivo para mim. Vamos ver o que ele comenta aqui na demonstração. Com efeito, as desigualdades externas, que são essa e essa, são óbvias. E a do meio resulta do corolário 1 e do lema 1. Por que as desigualdades externas são óbvias? Vamos colocar aqui. Demonstração. Bom, é aquilo que eu falei, né? Uma integral inferior, ela é o supremo de todas as somas inferiores. Qualquer soma inferior já vai ser maior ou igual do que isso aqui, pelo que a gente viu ali na figura. O que eu mostrei ali na figura? Esse m vezes p menos a é um retângulo que no máximo é isso aqui. O maior possível dele é isso aqui. Ele já está menor ou igual do que qualquer outra soma inferior que apareça aqui. Portanto, ele está menor ou igual do que a integral inferior, que é o supremo das somas inferiores. Aí, a outra desigualdade externa é o emão ser maior ou igual que a integral superior. Bom, o que é o emão? O emão emão vezes b menos a é no mínimo isso aqui, tudo. A altura desse maior retângulo aqui vezes b menos a. Esse é o mínimo que tem do emão vezes b menos a. É daqui para mais. Então, é claro que ele vai ser maior ou igual que a integral superior, porque a integral superior vai ser, na verdade, ele vai ser maior ou igual que qualquer soma superior. E a integral superior é o ínfimo das somas superiores. Integral superior é o ínfimo das somas superiores. Então, com certeza, aquele emão vezes b menos a é maior ou igual que isso aqui, com certeza. Tá? Então, realmente, eu concordo com ele, é meio óbvio as desigualdades, né? Exteriores. Eu justificaria elas assim, né? Eminho vezes b menos a é menor ou igual que qualquer soma inferior. Que, por sua vez, é menor ou igual do que o supremo das somas superiores. Menor ou igual que o supremo para todas as partições P da soma inferior FP. Mas isso aqui que eu acabei de escrever é precisamente igual à integral inferior. F de x dx. Tá lá. Agora, o emão vezes b menos a, ele já é o contrário, ele é maior ou igual do que qualquer soma superior. Portanto, ele é maior ou igual do que o ínfimo para todos os p's das somas superiores. Né? Aqui é como se eu estivesse dizendo assim, chama isso aqui de x. Eu estou dizendo assim, x, vamos dizer que isso aqui fosse x. Estou dizendo, xzinho é menor ou igual do que o supremo do conjunto dos xzinhos. Isso aqui chama de y. O yzinho é maior ou igual do que o ínfimo do conjunto dos yzinhos. Então, maior ou igual que inf da soma superior fp. Mas o inf da soma superior de fp é justamente a integral superior. A até b, pá, f de x
dx. Tá lá. Ótimo, legal. Então, só para justificar ali, né? Agora, justificar as desigualdades externas. Né? Justifica as desigualdades externas. Essa aqui e essa aqui. E a desigualdade do meio? A desigualdade do meio vem da onde? Ele diz aqui, ó, que a do meio resulta do corolário 1 e do lema 1. Corolário 1, esse bem aqui. Né? E o lema 1? Como é que ele está articulando esse corolário 1, lema 1? Então, vamos voltar aqui na lousa. Isso que acabamos de escrever justifica as desigualdades externas. Isso justifica as desigualdades externas. Agora, e a desigualdade interna? Que seria a desigualdade do meio, né? Que ele fala aqui, que seria essa aqui. A desigualdade do meio resulta do corolário 1 e do lema 1. Vamos lembrar o que é esse lema 1. Ele está lá na seção anterior sobre partições. Dizia o seguinte, olha, se você tiver dois conjuntos, A e B, tais que todo x pertencente a A está sempre menor ou igual que um y pertencente a B. Então, o supremo do que está para baixo é menor ou igual do que o ínfimo do que está para cima. Esse é o essência aqui do lema 1, que eu acho que ele vai usar lá. Se eu tenho dois conjuntos, aonde dois conjuntos A e B, onde qualquer coisa que está no A está sempre menor ou igual a qualquer coisa que está no B, então o supremo de A é menor ou igual que o ínfimo de B. Como que esse lema 1 se articula com o corolário 1? Para dar aquele resultado lá. O corolário 1, ele diz que a soma inferior está sempre para baixo que a superior. Olha lá, corolário 1. Soma inferior está sempre para baixo que a soma superior, seja qual for a partição. Então, a desigualdade do meio é o seguinte. A desigualdade do meio é como é que uma integral inferior é menor ou igual que uma integral superior. A desigualdade do meio pode ser justificada da seguinte forma. Da seguinte forma, dois pontos. O conjunto, vamos prestar atenção aqui, o que é a integral inferior? Ela é o supremo das somas inferiores. E o que é a integral superior? Ela é um ínfimo. Quer dizer, uma é um supremo, a outra é um ínfimo. Mas de qual conjunto? Uma é do conjunto das somas inferiores, seria o Azão. A outra é do conjunto das somas superiores, seria o Bzão, lá, de acordo com a notação do lema 1. E como que a gente sabe, lá no lema 1, qualquer elemento do Azão, xzinho, está menor ou igual que qualquer elemento yzinho do Bzão. Como é que a gente sabe isso? Pelo corolário 1. Então, vou começar falando do corolário 1. Pelo corolário 1, pelo corolário anterior, que é 1, pelo corolário 1, temos que uma soma inferior de FP está sempre para baixo, menor ou igual que uma soma superior da mesma função em relação a outra partição Q. Certo? Daí, pelo lema 1 da seção anterior, pelo lema 1 da seção anterior, temos que
o sup do conjunto de baixo, sup do conjunto das somas inferiores, tem que ser menor ou igual que o inf do conjunto das somas superiores, seria do B. Szão FQ. Szão FQ. Só que o que é esse sup de Szinho? É a integral inferior. Portanto, a integral inferior de A até B, f de x dx, ela tem, que é essa aqui, é menor ou igual que a integral superior de A até B, f de x dx. Só que, peraí que eu escrevi muito mal. Portanto, a integral inferior de A até B, f de x dx, é menor ou igual que a integral superior de A até B, f de x dx. Ponto final. Então, a desigualdade do meio, então junta todas as desigualdades, você tem o corolário 2. E aqui expliquei melhor do que só falar, né? Agora, ele diz que do teorema 1 e lema 4, a gente tem o corolário 3. Seja P0 uma partição de AB, se considerarmos as somas Szinho FP e Szão FP, apenas relativas às partições P que refinam P0, obteremos os mesmos valores para... Aqui acho que ficou meio apagadinho aqui, mas tinha um sinal de integral inferior. Para integral inferior e integral superior da F. Bom, quer dizer, o que esse corolário 3 está informando para a gente? Que você não precisa considerar o ínfimo e o supremo de todas as partições, mas apenas das partições que refinam uma certa partição inicial. Acho que não tem muito mistério, né? Seja P0 uma partição de AB. Se considerarmos as somas Szinho FP e Szão FP apenas relativas às partições P que refinam P0, quer dizer, então não vou considerar essas somas em relação a todas as partições P do mundo, mas apenas aquelas que já têm a P0 dentro dela. Vai dali para mais. Obteremos os mesmos valores. Os mesmos valores, aqui está um pouco... Os mesmos valores não significam que eles vão ser iguais os dois. O que ele quer dizer com essa frase, os mesmos valores, é os mesmos valores que você obteria se tivesse considerado as somas para todas as partições P e não apenas para as que refinam P0. Então, pode ser que dê diferente. Pode ser que aqui dê 0, aqui dê 1, para todas as P's. Mas se você vier e considerar de novo, não para todas as P's, mas só para as que refinam P0, vai continuar dando 0 aqui e continuar dando 1 aqui. É nesse sentido que está essa expressão, os mesmos valores. Você lendo assim, parece que os mesmos valores vai dar igual, né? Mas não é igual, não. É os mesmos valores em relação, como se não tivesse pego só as que refinam P0. Tá? Bom, e aí vem a definição de integrável, mas que é importantíssima, eu vou fechar o vídeo falando ela, mas antes deixa eu só comentar aqui esse corolário 3. Né? Seja P0 uma partição de AB. Então, corolário 3. Corolário 3. Seja P0 uma partição de AB.
Partição de AB. Agora vem a frase capciosa. Se considerarmos a soma inferior e a soma superior apenas relativas às partições P, que refinam P0, ou seja, as P's tais que P0 está contido em P, então vamos obter do mesmo jeito a integral inferior e a integral superior, os mesmos valores. Né? Deixa eu tentar escrever aqui essa coisa de um jeito melhor. Assim. Se considerarmos S' de F P e S' de FP apenas relativas às P's que contêm P0, apenas relativas às partições P, às partições P tais que P0 está contido em P, ou seja, tais que é isso que significa refinar P0. Se nós considerarmos só as partições que já contêm todos os pontos da P0, então aí eu vou escrever de um jeito mais legal isso aqui. Então, o supremo relativo a essas partições P da soma inferior de F, P, ele vai dar igual se você tivesse feito o supremo geral em relação a todas as partições Q, F, Q, que é igual integral inferior de A até B. Integral inferior de A até B, f de x, dx. Da mesmo modo, se você considerar o ínfimo somente relativas a essas partições P da soma superior de F em relação a P, isso vai dar igual se você tivesse considerado o ínfimo em relação a todas as partições Q, S' Fq, que nada mais é do que a integral superior de A até B, f de x, dx. Fechou. A demonstração deixo para vocês como exercício. Fecho o vídeo falando isso aqui. Uma função limitada f de AB se diz integrável quando sua integral inferior e sua integral superior são iguais. Esse valor comum das duas integrais que ficou igual, da integral inferior e da integral superior, é a integral de Riemann de f e é indicado por isso aqui. Essa é a definição mais importante aqui do momento. Né? Vamos colocar ela aqui para fechar com chave de ouro esse vídeo. Então, definição importantíssima. Uma função limitada é integrável. Uma função limitada f de AB em R. F de AB em R é limitada não, é limitada não, desculpa, é integrável se integral inferior igual a integral superior. Integral inferior de A até B, f de x dx, for igual a integral superior de A até B, f de x dx. E aí, esse valor aqui vai ser a integral. Esse valor comum chama-se integral de Riemann de f e é indicado por integral de f de x dx. Né? Então, a integral, esses dois aqui vão ser iguais à integral
de A até B, aí sem o tracinho, f de x dx. E o que é essa integral de A até B? Vírgula, que é a integral de Riemann de f, no intervalo AB. Certo? Então, acabou. Bom, só comentando ali, sem ficar escrevendo tudo na lousa, que vai ficar muito cansativo, né? Só comentando aqui esse último trecho, às vezes prefere-se a notação mais simples, integral de ATBF, a justificativa para a notação mais complicada vai vir no Teorema 2 do capítulo 11. Quando f é integrável, sua integral de A até BF x dx é um número real, cujas aproximações por falta são as somas inferiores e cujas aproximações por excesso são as somas superiores. O Teorema 1, que acabamos de ver, diz que essas aproximações melhoram quando se refina a partição P. Porque o Teorema 1 ele estabeleceu que quando você refina a partição, a soma inferior vai ficando maior. Então, como a soma inferior é sempre uma aproximação por falta da integral, quanto maior ela fica, menos ela está errando. E quando você refina a partição, a soma superior diminui. Como a soma superior é uma aproximação por excesso da integral, quanto mais você diminui ela, menos você está errando. Então, eu concordo com essa frase. O Teorema 1 diz que essas aproximações da soma inferior e soma superior melhoram quando se refina a partição P. Geometricamente, quando f de x é maior ou igual que zero para todo x pertencente a B, a existência dessa integral significa que a região limitada pelo gráfico de f, pelo segmento AB, e pelas retas x igual a x igual a b é mensurável, isto é, possui uma área, e o valor da integral é, por definição, a área dessa região. No caso geral, tem-se a área externa e a área interna, que podem ser diferentes, como veremos agora. Aí vem aquele exemplo da função que é zero, que eu já discuti no vídeo que eu postei ontem, só você vê o último vídeo que está lá, tem a discussão desse exemplo aqui, que é a função que é zero nos racionais, 1 nos irracionais, a integral inferior dá zero, a integral superior da B menos A. Essa função, então, não é integrável, pela própria definição dele, porque a função limitada, ela é limitada, mas ela só vai se dizer integrável quando a sua integral inferior e superior forem iguais, tá? Aí ela vai ter a sua integral de Riemann, que é esse valor que foi igual. Então, aqui, as integrais inferiores e superior já foram diferentes, então ela não é integrável. Bom, já num vídeo separado, no próximo vídeo, eu vou discutir com vocês esse Teorema 2, tá certo? E aí ele é uma equivalência, né? São três coisas, na verdade são duas coisas equivalentes a dizer que f é integrável, né? Mas a gente discute ele e a demonstração dele aqui no próximo vídeo. Depois ainda tem mais alguns exemplos. Aqui fechou propriedades da integral. Tá, então esse finalzinho aqui vamos fazer no próximo vídeo. Acho que dá. Acho que dá para fazer ainda hoje. Vamos ver aqui. Tudo depende se o Emanuel tá aí.